Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, irmãos e irmãs. Hoje, sábado da 12ª semana do Tempo Comum, a Igreja nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 17. Eu vou me ater a uma parte do Evangelho. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. O centurião dá um espetáculo de fé. Há uma lição grandiosa para o mundo dessa fé, não só para o povo judeu, mas para a humanidade. Um centurião de onde menos se esperava, um homem que era pagão. O centurião era um oficial do Império Romano que comandava uma centúria, ou seja, um destacamento de 100 soldados. E poderíamos perguntar o que motivou aquele centurião romano a procurar Jesus. A paralisia do seu servo, a doença do seu servo. Ele não procurou Jesus para benefício próprio. Ele não queria tirar proveito de Jesus. Ele intercedeu pelo irmão e pelo seu servo. Vimos aí que provavelmente era um homem bom. Ele intercedeu junto a Jesus por seu servo, quando disse: Senhor, meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. E Jesus não pensou duas vezes, disse: vou curá-lo. Provavelmente pela seriedade daquele homem e, sobretudo, porque pensava na necessidade do irmão. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Palavras grandiosas, tão profundas, que a Igreja as tomou para si todas as vezes que oferece Jesus. Quando nós vamos comungar, dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas diz uma palavra e serei curado. Tal foi a importância, e ainda é e será para sempre, dessas palavras para a humanidade, para todos nós. E poderíamos perguntar: quantos de nós oramos pelos que trabalham conosco? Por aquelas pessoas que são nossos auxiliares e estão ali na mesma dignidade. Aquele centurião, provavelmente, amando o seu servo, não o considerava um escravo ou um mero colaborador, mas, sobretudo, um irmão. A tristeza pela paralisia de seu servo foi para o centurião um anjo disfarçado de Deus. Às vezes o sofrimento é um anjo disfarçado de Deus. E a dor faz com que nos aproximemos do Senhor. O centurião romano era um pagão, mas era um homem bom. São Lucas vai deixar isso muito bem claro. Um oficial romano tinha um empregado a quem estimava muito, ou seja, ele tinha um amor profundo pelo seu empregado. E ninguém pense que, devido à sua condição na sociedade, não se possa superar em virtude. Então, o fato de ele ser um homem pagão, se destacava na sociedade, não significa necessariamente que seria um homem ruim. Não se deve culpar o lugar ou a situação, mas sim o coração do homem. O único fato que lhe confere
um lugar especial nas Sagradas Escrituras é haver crido no Messias, ou seja, é a sua fé em Cristo. E isso é grandioso. A sua fé foi tão grande a ponto de Jesus dizer: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Então esse homem superou todos, inclusive até os próprios apóstolos. Esse homem superou, os mais piedosos judeus da época no que se refere à fé. E aqui está o ponto vital. Os herdeiros do reino serão jogados para fora, nos diz Jesus neste evangelho. Os herdeiros seriam quem? Os judeus, mas Jesus veio para os seus e os seus não acolheram. E vemos que é o pagão, é o centurião que se destaca, pois as pérolas mais perfeitas são encontradas nas cavernas mais escuras do oceano. E poderíamos perguntar agora, como vai a nossa fé? Como vai a tua fé, meu irmão? É forte? É grande? Se Jesus lançasse o seu olhar para nós, ele teria a mesma admiração pela nossa fé como a do centurião? Se não, rezemos: Senhor, aumentai a nossa fé, aumentai a minha fé. Há duas irmãs gêmeas, a fé e a humildade, e o centurião vai nos dar essa grande lição, vai nos ensinar esse grande ensinamento. A fé do centurião, vimos que é uma fé do tipo mais elevado, é uma fé aliada à mais profunda humildade. Ele mesmo que afirmou: dize uma só palavra, disse também: eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra, ou seja, aqui está a fé. Eu não sou digno de que entres em minha casa. Aqui está a humildade. O centurião, no Evangelho de Lucas, confessou não ser digno de procurar Jesus. Por isso que diz São Lucas: nem mesmo me achei digno de ir ao teu encontro, disse o centurião acerca de Jesus. E poderíamos perguntar, essa diminuição, essa indignidade com relação à sua pessoa seria ocasionada pelo fato de ele ser um pagão? Talvez isso possa ter até contribuído, mas não necessariamente. Provavelmente o sentimento de indignidade do centurião foi causado por ele ter feito uma verdadeira sondagem no seu coração, nas profundezas do seu ser. E diante da luz que é Cristo, ele percebeu a sua situação também de pecador, em cores vivas. Ele estava diante da luz que é Cristo, que ilumina todo homem, e a luz revela aquilo que está sujo, como diz Santa Teresa: em aposento onde entra tanto sol, não há teia de aranha escondida. E assim faz Jesus diante de nós. Quando há poeira em algum ambiente, colocamos luz, vamos perceber que aquele ambiente não estava tão limpo como nós imaginávamos. A indignidade do centurião é evidente por ele ver o que os outros não viam em Cristo, por ele sentir o que os outros não sentiam a respeito de Cristo. E por mais que fosse grande o sentimento da insignificância que aquele centurião tinha acerca de si mesmo, ele não duvidou um só instante do poder e nem da misericórdia de Cristo. A sua fé era tamanha que ele sentia que o Senhor poderia curar a paralisia do seu servo sem mover um passo sequer de onde se encontrava. Marta, a irmã de Lázaro, disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. A grande Marta, uma mulher de fé, ela supunha que a força de Jesus agia só quando ele estivesse pessoalmente no ambiente. O centurião, não. Ele acredita em Jesus mesmo de longe, mesmo Jesus não estando presente. Bastava proferir uma palavra e imediatamente o seu servo seria curado.
Um grande pregador dizia: ó gloriosa humildade, quão baixo tu te inclinaste, e ao mesmo tempo, ó nobre fé, quão alto tu voaste. Por isso, irmãos e irmãs, não tenhamos receio de nos aproximar de Jesus, pois aquele que é Deus assumiu a nossa natureza humana, a nossa carne. A nossa indignidade, ou seja, o nosso pecado, não consegue pôr freios na sua dádiva, ou seja, na dádiva de Deus, na generosidade de Deus. A nossa indignidade não consegue pôr limites em sua graça. Nós podemos ser os piores pecadores, mas isso não incapacita o Senhor de nos perdoar, pois Ele é escandalosamente generoso. Não somos dignos, mas Jesus morreu pelos indignos, como diz São Paulo. Foi com efeito quando ainda éramos pecadores que Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Cristo não morreu pelos nossos méritos e virtudes, morreu pelos nossos pecados. A farmácia do Evangelho destina-se unicamente ao doente. O pão do Evangelho é para o faminto. A fonte do Evangelho está aberta para lavar o impuro. A água do Evangelho é para o sedento. Que os nossos sofridos anseios e desejos nos façam correr para Jesus, em vez de nos afastar dele. Que a nossa indignidade haja como asas em direção a Cristo. O centurião deve ter pensado: ele pode curar meu servo no instante. Pois quem seria capaz de resistir a esse grande César, a esse grande imperador dos céus e da terra? Por isso, irmão e irmã, quando você estiver angustiado, angustiada profundamente e consciente da sua indignidade, olhe para a cruz. Ele é divino e, no entanto, sangra por nós. Ele é divino, mas geme por nós. Está ferido por nós, morreu por nós. Assim seja.